A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede de poder nesse momento voltar a comunicar com cada um de vocês para trazer mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD, dessa lição aí de uma edição especial do terceiro trimestre de 2020. Hoje nós temos aí a lição de número 7, uma lição muito importante, pois essa lição nos traz ensinamentos que são essenciais para a vida da igreja, para a vida de cada um de nós enquanto servos de Deus. A lição de hoje tem como título: o povo de Deus deve separar-se do mal. Muito importante essa lição, porque uma vez que nós fomos constituídos povo de Deus, um povo que serve a um Deus santo, a um Deus que exige santidade, que exige exclusividade na adoração daqueles que o servem, é necessário que nós entendamos que o povo de Deus deve separar-se de toda espécie de mal. Louvado seja o nome do Senhor. O texto áureo da nossa lição, muito importante, nos apresenta o seguinte, aí um verso de 2 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Eu vou ler aqui o verso que está aqui no texto áureo e também vou estar lendo o contexto desse verso na Bíblia, porque eu acho que ele é de suma importância. Nos diz então aí, 2 Coríntios 6, 17. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Olha que palavra maravilhosa. Essa palavra ela está aí no contexto aí de 2 Coríntios, capítulo 6. O contexto aí imediato desse texto começa a partir do verso 14. Nós lemos aí apenas o verso 17, mas o contexto desse texto está do verso 14 até o verso de número 18. Eu vou ler aí esse contexto porque eu acho que ele é muito importante. O verso 14 nos diz o seguinte: aqui esse texto, ele basicamente, aqui a epígrafe desse texto nos apresenta a necessidade de permanecermos separados do mal. Aí o verso 14 do capítulo 6 diz o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Aqui é um ensinamento de Paulo que é aos Coríntios, mostrando exatamente a necessidade da igreja se manter pura para Deus, que os irmãos não viessem a entrar em relação, em julgo desigual com os incrédulos, porque não há nenhuma sociedade, não há nenhuma comunhão entre a luz e as trevas, entre a iniquidade e a justiça. E aí o verso 15 ele diz o seguinte: que harmonia existe entre Cristo e o maligno? Não há nenhuma harmonia entre Cristo e o maligno, e uma vez que nós pertencemos a Cristo, nós também não podemos estar tendo comunhão, harmonia com nada daquilo que venha do inimigo. Esse é o ensinamento de Paulo, que a harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do incrédulo com o crente. Não há nem união do incrédulo com o crente. Verso 16, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Não há nenhuma ligação, porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então mostra aqui a posição da igreja enquanto serva de Deus, enquanto povo de Deus, que Deus habitaria no meio do seu povo, ele seria o seu Deus e ele seria o seu povo. Aí entra o contexto, o texto que nós lemos aí no textuário da lição, quando nos diz assim: por isso, ou seja, diante dessa realidade de que não há comunhão entre a luz e as trevas, entre o crente e o incrédulo, entre os ídolos e Deus, entre o santuário dos ídolos e Deus, diante da realidade que Deus habita no meio do seu povo, de que nós somos povo de Deus e Deus é o nosso Deus, aí o que o texto chega à conclusão, diz que por isso retirai-vos do meio deles. Deles quem? Do mundo, no caso no sentido do pecado, daqueles que praticam obras que venham ferir a santidade divina. Portanto, retirai-vos do meio dele, separai-vos, ou seja, a ideia de ser santo,
é ser separado. Separado de quê? Do mundo. E para quem? Separado para Deus. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Ou seja, a condição aqui do povo se tornar povo de Deus e ser recebido por Deus é exatamente afastar-se do pecado, separar do mal, para que então, na posição de povo de Deus, sejam aceitos por Deus. E aí o verso 18 diz o seguinte: serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Um texto maravilhoso. E ele nos mostra exatamente que o povo de Deus deve separar-se do mal, uma vez que ele é o povo de Deus, é um povo separado para Deus, é um povo que deve expressar a santidade divina na sua vida, na sua conduta. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí o contexto desse textuário. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Então Deus ele só toma com o povo, como filhos, aqueles que de fato estão dispostos a afastar-se do mundo. Afastar do mundo entende-se aqui das práticas pecaminosas e voltar-se para Deus com o coração puro, com o desejo de fato ser guiado por Deus. A verdade prática da lição apresenta: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Muito importante. Nós sabemos que uma coisa é nós vivemos no mundo porque somos seres terrestres, necessitamos de estar aqui no mundo, porém uma coisa é deixar-nos guiar pelas práticas, pela política deste mundo. É necessário que nós entendamos que, além de cidadão da terra, nós somos também cidadãos dos céus. Acima da constituição humana, das leis humanas, dos costumes, das práticas humanas, há uma lei divina, há princípios, há valores morais, valores éticos, valores espirituais que nós devemos observar. E aqui a verdade prática, que essa verdade que deve ser posta em prática, nos diz exatamente isso, que o mundanismo na igreja, ou seja, os valores do mundo, a política do mundo, a ideologia mundana na igreja, ela vai fazer com que os bons costumes eles sejam corrompidos. Os bons costumes sejam corrompidos e venha extinguir a santidade da igreja. Ou seja, o mundanismo na igreja, ele depõe contra a vida da igreja, ele vai ferir a sã doutrina, vai ferir os princípios da palavra de Deus e, por que não, os bons costumes, os bons princípios que devem ser observados pelos cristãos. Não que observem os princípios para serem salvos, mas porque são salvos, eles têm verdadeiros princípios que não podem ser negociados. Isso é muito interessante porque o que diferencia a igreja de Cristo, o que diferencia o verdadeiro cristão é que ele tem valores, ele defende valores, ele tem certas práticas como consequência da salvação, e não fazem isso para serem salvos, como muitos religiosos o fazem, que muitas das vezes querem comprar a graça de Deus através da prática de boas obras, de determinados valores. Então é necessário que nós entendamos que quando o texto aqui ele nos apresenta que o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes, não é que nós obedecemos costumes para sermos salvos, mas pelo contrário, por sermos salvos, necessariamente as nossas práticas têm que ser diferentes. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe da lição dessa semana está aí no livro de Esdras, no capítulo 2, versos 59 a 62, depois o capítulo 4, verso 2 e 3, e o capítulo 6, verso 2 e verso 4. Tudo aí no livro de Esdras. Bem, os primeiros textos, no capítulo 2, verso 59, diz assim: também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Razá, Querube, Adã e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se de Israel era. Aqui fala quando de um momento, de um contexto bíblico aqui muito importante, de um recenseamento aqui do povo de Deus, e nesse contexto aqui de Josué, vai estar exatamente contando aqui, melhor dizendo, Esdras, melhor dizendo, não Josué,
Josué é uma outra passagem que nós estaremos lendo mais à frente. Aqui no livro de Êxodo, quando aí no capítulo 2, nos apresenta aí o recenseamento do povo, a contagem do povo, das famílias, da linhagem de Israel. E dentre esse recenseamento, nós temos também aí o recenseamento dos levitas e também mais especificamente daqueles que iriam servir como um sacerdote no templo. E aí nós vemos aqui que é dentro desse contexto que nós temos aqui esse texto que nós estamos lendo, que essas famílias que subiram para serem recenseadas, elas não puderam comprovar a linhagem que de fato elas pertenciam à linhagem de Israel. E uma vez que elas não podem comprovar, elas não poderiam servir ao Senhor, no caso no templo. Isso aqui é muito significativo. Portanto, voltando ao texto. Também estes subiram de Tel, Melai, Tel-Hazar, Querube, Adã e Mé, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel eram. Verso 60. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Basilai, que tomou mulher da filha de Basilai, o Gileadita, o que foi chamado por seu nome. Verso 62. Estes buscaram seu registro, esses que foram citados nos versos anteriormente, buscaram o seu registro entre os que estavam registrados na genealogia, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados ao sacerdócio. Isso aqui é muito interessante, porque eram da família vamos dizer assim, da linhagem aí dos levitas, da tribo de Levi, porém eles não tinham como comprovar que de fato eles pertenciam. E olha que o verso 61 diz que era dos filhos dos sacerdotes, mas que haviam se misturado com outros povos, e eles não puderam comprovar a sua linhagem, pelo que eles foram tidos como imundos. Eles foram rejeitados, como diz aí o verso 62, esses buscaram registros entre os que estavam registrados na genealogia, mas não acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Não puderam rejeitar o sacerdócio porque não eram puros, não era da linhagem pura, no caso aí dos levitas, aptos para serem sacerdotes, da tribo de Levi, melhor dizendo. Aí o capítulo 4, verso de número 2, diz o seguinte: chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar. Aqui já é um outro contexto de alguém que queria participar da edificação, ali juntamente com Zorobabel, e ele diz o seguinte: deixe-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já ali sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Aí os moradores daquela região que estavam morando ali, porém não eram judeus legítimos, puros, e também não tinham a intenção ao aproximarem ali para querer participar ali da edificação ali, tanto quanto da edificação do templo, dos muros, eles tinham de fato uma intenção espúria. E eles foram então rejeitados por Zorobabel para não participarem daquela obra. Porém, aí o verso 3 confirma isso. Porém, Zorobabel e Jesua, no caso aí Josué, e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edifiquemos a casa do nosso Deus. Foram proibidos de edificar o templo, mas nós sós edificaremos a casa do Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Eles foram impedidos de participarem ali da edificação do templo. Aí o capítulo 6, verso 2 diz: e em Acmetã, no palácio que está na província de Median, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano 1º do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Aqui nós temos aqui esse retrato da ordem recebida
por parte do rei Ciro para a construção da casa de Deus em Jerusalém, inclusive as medidas e o custeio, que as despesas se faria da casa do rei. Então todo um contexto aqui que o texto apresenta de quando Deus ele começa a restaurar o seu povo, trazendo o seu povo de volta à sua terra. Aí aqui nesse momento aqui fala da construção do templo, depois num outro contexto teremos lá a construção dos muros, a reedificação de fato de Jerusalém. Tudo isso como uma providência divina, mas o que nos interessa aqui nesse contexto e nesse momento aqui é mostrar que dentre ou no meio do povo de Deus, ali os vizinhos do povo de Deus, daqueles que estavam já ali na terra, principalmente os samaritanos, eles procuraram fazer de tudo para se infiltrarem no meio do povo de Deus, para trazerem um prejuízo espiritual ao povo de Deus. E naquele momento, aqueles que estavam à frente, Zorobabel e os demais, e Josué, eles souberam se conduzir e não permitiram que esses que não tinham uma boa intenção, de que de fato eles viessem infiltrar no meio do povo para enfraquecer o povo de Deus naquela obra, naquele intento para o qual Deus os havia chamado. Isso é muito interessante. Aí a lição, portanto, ela vai estar tratando sobre isso, sobre essa questão de manter-se afastado do inimigo. O povo de Deus deve separar-se do mal, não deve contaminar-se. Aí dentro da lição, aí é algo bem interessante, que os filhos de Judá eles tiveram de tomar sérias decisões para não serem absorvidos pela cultura dos povos. Então era necessário muita firmeza para que os filhos de Israel não fossem absorvidos pelas culturas dos povos que ocupavam ali as redondezas, e era necessário que nós levemos em consideração também os meios que foram usados pelos líderes judaicos para comprovar, isso aqui eu achei bem interessante, a filiação dos repatriados. Aqueles que foram repatriados, que vieram para Jerusalém, para reconstruir, para morar em Jerusalém, era necessário ali que houvesse um cuidado quanto à comprovação da filiação, da verdadeira identidade daquele povo, para que não houvesse um prejuízo, uma mistura entre o povo de Israel. E a linhagem ali ficasse comprometida como uma linhagem que futuramente nós temos aqui, a linhagem, o surgimento do próprio Cristo. Se tal medida não fosse tomada, até mesmo a genealogia estaria comprometida. Como o povo de Deus, devemos manter a nossa identidade como servo de Deus e preservar o nosso nome no livro da vida, afastando-nos de qualquer mundanismo que possa comprometer a nossa comunhão com o Salvador. Fazendo assim, não seremos envergonhados no grande dia do Cordeiro. Muito importante, por quê? Porque alguns aqui, judeus, inclusive alguns filhos de sacerdote, da linhagem de sacerdote, eles acabaram se contaminando, e quando do momento desse recenseamento, de comprovar essa filiação, eles se acharam impuros, eles não puderam oficiar, não puderam participar do sacerdócio. E aqui há uma colocação, aqui uma aplicação que a revista nos traz da necessidade de, como povo de Deus, nós mantemos a nossa identidade como um servo de Deus, para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, que nós não sejamos contaminados com as influências desse mundo, que nós não entremos em julgo desigual com o mundo, para que isso não venha comprometer a nossa identidade, a nossa identificação com Deus. Isso é muito sério, porque assim como alguns que estavam ali entre o povo, que até mesmo, em certo sentido, tinha alguma ligação com o povo, mas havia se misturado, eles ficaram impedidos de poder participar do sacerdócio, de poder estar, de fato, diante da presença de Deus, exatamente porque haviam se contaminado. E nós, como igreja, é necessário que nós tenhamos cuidado, que nós temos um desafio duplo, que é viver enquanto cidadão dessa terra, mas não nos contaminarmos, porque também nós somos cidadãos dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução da lição nos apresenta. Nessa lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciariam em Jerusalém, depois dos anos do cativeiro em Babilônia. Ali eles ali eles viveram espalhados, no caso da Babilônia, viveram espalhados pelo vasto território daquele reino, e agora iriam viver em uma comunidade.
conforme os ritos da lei. Agora eles iriam ter uma vida comunitária, voltar a serem, estar estruturada enquanto uma nação, enquanto povo de Deus. Era necessário que eles vivessem uma vida agora conforme os ritos, a lei mosaica, a lei que eles haviam recebido, os pais deles haviam recebido anteriormente do Senhor. Então é necessário que nós vamos estudar nessa lição, e nós já temos que ter em mente que a comunhão plena com Deus, ela exige a santidade. É uma das coisas que nós vamos ver nessa lição, que para nós mantermos a comunhão com Deus é necessário que nós prezemos por uma vida de santidade. Primeiro tópico da lição: somente os judeus retornariam a ajudar. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Então só retornaria, só fariam parte, só habitariam em Jerusalém aqueles que de fato pudessem comprovar que eram da linhagem de Israel. Na primeira triagem foram excluídos 652 pessoas, que não era israelita pura. Até alguns filhos de sacerdote cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias foram rejeitados como imundos, como nós vimos, até filhos de sacerdote. Os judeus mestiços, nascidos de casamentos mistos durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica faria parte daquele grupo. Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. Eu acho muito importante isso aqui, que nesse momento aqui de reestruturação, de volta do povo a ajudar a Jerusalém, era necessário que fosse de fato israelitas legítimos, que aquela semente, que aquela descendência ela não fosse prejudicada, que aquela geração, aquele povo que de fato estaria novamente se reorganizando para dar continuidade à geração ali de Israel, era necessário que eles fossem puros, que eles tivessem uma ascendência judaica pura. E aqui traz-se uma aplicação para nós, que é necessário também que nós tenhamos cuidado para que nós, de fato, sejamos puros, para que, de fato, nós possamos viver como luz, uma vez que não há nenhuma comunhão da luz com as trevas. Então, você, enquanto povo de Deus, nós temos a responsabilidade de nos mantermos puros para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A história de Israel registrava uma amarga experiência nesse sentido. Quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se prepararam para ir a Canaã, um grande povo se misturou. Houve uma grande mistura. Um grande povo não israelita se misturou, queria acompanhá-los quando eles foram libertos ali do cativeiro rumo a Canaã. Foi exatamente essa gente que durante o trajeto pelo deserto foi fonte inspiradora de murmuração. Então aqui esse texto traz algo bem interessante, que quando Israel ele foi livre pela mão do Senhor, eles prepararam para vir para Canaã, que um grande povo de mistura, que não era israelita, queria acompanhá-lo. E dentre esses povos exatamente, essa gente foi quem durante o trajeto trouxe um grande prejuízo que levou o povo a murmurar contra Deus. O resultado dessa mistura, dessa influência de outros povos. A Bíblia diz que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Não é lucro, e sim grave prejuízo. Alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Muito importante isso aqui, porque trazendo a aplicação para os nossos dias, é necessário que nós tenhamos cuidado, porque quando a Bíblia diz que a porta é estreita e o caminho é apertado, a porta continua estreita, o caminho continua apertado. E há um prejuízo muito grande para a igreja, não é lucro nenhum, não é resultado nenhum quando nós negociamos os nossos valores,
quando a igreja negocia os seus princípios a fim de ter quantidade e não preza pela qualidade do rebanho do povo. Então, você que exerce liderança, é necessário que você reflita a qualidade daqueles que são liderados por você. Quantos aí têm buscado meios para poder atrair as pessoas, para agregar pessoas ao rebanho e ter um número expressivo, talvez para, quem sabe, terem maiores resultados financeiros, ter um grande povo, até mesmo um orgulho religioso, um orgulho denominacional, mas que não preza pela qualidade do povo, não preza pelo aprimoramento daqueles que estão fazendo parte do seu grupo. Então isso há um prejuízo muito grande na história do povo de Israel. Sempre quando eles se misturaram, eles tiveram um grande prejuízo, e não é diferente na atualidade. Quando a igreja, ela, em detrimento da pureza da palavra de Deus, ela começa a negociar alguns valores a fim de ter quantidade na igreja e não qualidade, ela paga um preço muito caro. Não é que Deus não deseja salvar muitas pessoas, não é que a igreja ela não deva crescer. Sim, ela deve crescer. Se é possível, temos que ter quantidade, mas que essa quantidade ela seja de fato medida pela qualidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos aqui nesse primeiro tópico, nos apresenta exatamente essa realidade que nós podemos ver aqui, que somente os judeus é quem deveria retornar a ajudar. Então aí é algo bem significativo nós atentarmos. Qual era a significação teológica da restauração da comunidade judaica? Porque teologicamente isso significava restaurar essa pureza da comunidade judaica, conforme está em Esdras e Neemias. Qual era o verdadeiro sentido? Este primeiro tomava a forma de lista genealógica extensa. Nós vemos lá que houve em Esdras uma lista genealógica extensa. Em Neemias havia um propósito ali duplo. Então o que nós temos ali? Qual era o sentido de fato dessa nova comunidade judaica? Qual era o propósito divino através disso? Primeiro, legitimar aqueles que voltaram, identificando-os com os seus ancestrais tribais. Então havia uma necessidade dessa longa lista, desse recenseamento para identificá-lo com os seus ancestrais. Também demonstrar por essa ligação que o exílio, embora traumático e terrivelmente destruidor, não cortara a linhagem da promessa que originou-se em Abraão. Então era provar que a linhagem da promessa ela continuava de pé e ela continuaria para sempre. Então havia nessas listas aí as linhagens dos sacerdotes, dos levitas e outros funcionários religiosos. Tudo era necessário que fosse ali comprovado. Então as genealogias dão a entender que a mesma nação que fora desarraigada tão violentamente da terra da promessa, essa mesma nação era aquela que voltaria. É claro que um número reduzido, mas a genealogia era exatamente para isso, para provar que aquela mesma nação seria aquela que voltaria legítima, voltaria para serem restauradas no seu lugar. Ainda claro que fosse um número, no caso, pequeno, mas eram exatamente os descendentes, ainda que em número reduzido. Aí o tópico 2 da lição tem como título: os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos, que eram, no caso, uma mistura ali de povos que queriam infiltrar-se entre os judeus. Primeiro subtópico: quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II, e as tribos do norte, as 10 tribos, foram levadas cativas para a Síria. Por ordem do rei da Síria, foram trazidos povos, no caso de Babel, de Cuta, de Avá, de Ramate, de Seravaim, e habitaram as cidades de Samaria em lugar dos sacerdotes. Tomaram Samaria em herança e habitaram em suas cidades. Então aqui, por ordem, no caso do rei da Síria, depois de, no caso, as 10 tribos do norte terem sido levadas cativas, vieram povos pagãos, ímpios, para habitar ali na cidade de Samaria. E ali, é claro, se propagaram e eles habitaram naquela cidade.
Posteriormente, o rei da Síria, uma vez que eles habitaram e era uma mistura, eles misturaram e era uma mistura de judeus com gentios ali, posteriormente o rei da Síria enviou um sacerdote dos israelitas para ensinar o povo da terra a temer a Deus. Foi enviado um sacerdote, ensinou eles o temor de Deus. Assim os samaritanos, eles ao mesmo tempo temiam ao Senhor, mas também eles adoravam outros deuses, reverenciavam ao Senhor. Não seria necessariamente um temor total a Deus, reverenciava a Deus, mas também a outros deuses. Aceitaram o ensino dos sacerdotes israelitas, mas não deixaram a idolatria. Representam muito bem uma vida na carne, na qual a idolatria é uma expressão. Então eram pessoas de fato carnais, porque tentavam servir a Deus, mas ao mesmo tempo a outros deuses. Subtópico 2. Os samaritanos, essa mistura, no caso que não eram judeus legítimos, eles se ofereceram para cooperar com os judeus, que é o subtópico 2. Os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Está lá em Êxodo capítulo 4, a partir do capítulo 4, verso 1 a seguir. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Igualmente, tanto na construção do templo, que foi o primeiro a ser construído, quanto também da construção dos muros. Os judeus não aceitaram a cooperação dos samaritanos, ela foi recusada, porque eles, de fato, além de não ser judeus puros, eles tinham intenções malignas. Esta atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Igualmente, devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular, como também daqueles que causam divisões. Todo aquele que tenta dividir o reino de Deus, que tenta causar problema, que não é sincero diante de Deus no tocante à sã doutrina, a Bíblia nos aconselha a afastar desses. Daquele que anda escandalosamente, daquele que não busca fazer a vontade de Deus. A ideia de afastar não é de rejeitar as pessoas, é claro. É de ensinar essas pessoas para que elas possam se voltar para Deus. Mas a ideia de afastar é afastar-se da conduta, da companhia, das atitudes dessas pessoas que devemos sim nos afastar. Subtópico 3. Os samaritanos procuraram aparentar-se com os judeus. Isso aqui é interessante porque quando eles foram mandados para a terra ali de Samaria, eles casaram com filhos de judeus, com aqueles que ficaram na terra, deram sua filha em casamento para tornarem-se parentes. Porém, era uma mistura, algo que Deus não aprovava. Então, os samaritanos procuraram aparentar-se com os judeus, casaram-se com as filhas dos judeus, deram filhas aos judeus em casamento. Alguns caíram nessa armadilha, alguns judeus. Esse assunto é tão sério e importante que merece um estudo separado, e aí na lição 12 vai tratar um pouco sobre essa mistura, esses casamentos mistos, que trouxe um grande prejuízo para o reino de Deus, para o povo de Deus, e continua trazendo na atualidade, quando nós nos misturamos com pessoas que não professam a mesma fé, não professam a mesma crença, o mesmo Deus. Isso traz um grande prejuízo no mundo espiritual e também, por que não, na vida conjugal. Subtópico 4. Os samaritanos tornam-se inimigos dos judeus. Depois deles serem rejeitados para não participarem, no caso ali da construção do templo, da construção do muro, os samaritanos, então, eles, por inveja dos judeus, uma vez que os samaritanos, eles tinham uma influência naquela região, uma influência religiosa, e agora eles estavam perdendo, eles tentaram se misturar com os judeus, uma vez que não conseguiram, eles se tornaram, então, inimigo de Israel. Os samaritanos invejaram os judeus, aí letra A desse tópico. Antes de os judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança naquela região. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar o único Deus verdadeiro e adorá-lo, então a atenção dos habitantes da região, os habitantes daquela região, deixou de estarem voltada para os samaritanos, é claro, e agora passou a voltar-se para os judeus. E os samaritanos então perderam a sua posição privilegiada em toda aquela região, e eles, é claro, encheram-se de inveja diante agora da ameaça, vamos dizer assim, dos judeus. E isso sempre foi assim. Os fariseus, por exemplo,
Eles tinham inveja de Jesus, os sacerdotes tinham inveja da igreja, via como seita, tentava destruir a vida da igreja. Sempre foi assim. O inimigo, é claro, ele nunca vai estar satisfeito com a obra de Deus, com o povo de Deus. Também os samaritanos imaginaram que, se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que esses. Quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, aí aquele ódio que estava velado, ele vem à tona, e aí a inimizade em relação aos judeus ela é declarada. Eles tentaram aproximar-se dos judeus para gozarem do mesmo prestígio dos judeus. Quando eles foram rejeitados, eles de fato mostraram qual era a intenção de cada um deles, como acontece na vida atual. Quantos tentam aproximar da igreja, aproximar do povo de Deus, com um discurso de que é cristão, de que vai ajudar o reino de Deus, e quando de fato eles são rejeitados ou são desmascarados, eles se tornam ferrenhos inimigos do povo de Deus. Isso é muito significativo. A restauração da adoração. O remanescente do povo era mais que apenas uma entidade ética ou nacional. Era o povo vassalo, servo do Senhor. Esse remanescente não era apenas uma etnia, uma nação que deveria se salvar. Eles eram vassalos, eram servos do Senhor, eleitos e redimidos por ele, para servi-lo como luz para as nações. Daí a restauração daquele povo, a restauração da adoração. Nessa função, eles tinham de modelar os propósitos soberanos e salvíficos divinos e mediá-los para o mundo. Israel tinha que ser a nação sacerdotal, então tinha que ser puro. Isto está de acordo com o tema central do concerto mosaico, em que Israel tem de assumir a responsabilidade de ser um reino sacerdotal e um povo santo. Ou seja, Deus deveria ser conhecido por toda a humanidade exatamente através de Israel, enquanto um povo sacerdotal. Por isso ele não deveria, em hipótese nenhuma, se misturar com o pecado. A demonstração mais clara do caráter teocrático da comunidade foi o compromisso fiel ao concerto e à prática dos seus termos, uma prática indissoluvelmente ligada ao sistema de adoração nacional em lugares santos, pessoas santas e templos santos. Era Israel, em adoração, que melhor modelava o domínio do Senhor sobre todos os aspectos da vida humana, da mesma maneira que a destruição do templo e de seus ministérios sinalizava o verdadeiro começo do exílio, ou seja, da mesma forma que a destruição do templo marcava o começo do exílio, agora a reconstrução e a renovação dos seus ministérios, do sacerdócio, no caso ali o estabelecimento do povo de Deus, no papel ali de adoração, da redenção, isso marcava exatamente o que? A restauração do povo. A destruição do templo marcava o quê? O início do cativeiro. Agora a restauração do templo, a volta do culto a Deus, isso mostrava exatamente que essa comunidade agora ela estava se reestruturando. Mesmo porque aí a comunidade sem adoração não tinha função efetiva. O povo de Deus sem adoração não tinha valor. Então aí o culto, voltar à adoração, isso era um marco do retorno para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o tópico 3 da lição nos apresenta: Deus exige santidade do seu povo. Sempre foi assim e sempre será. Deus sempre exigiu do seu povo uma vida separada para si. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que o seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Nunca vai chegar um tempo no qual Deus vai tolerar aquilo que fere a sua santidade. E se uma vez que nós somos povo de Deus e nós somos guiados por Deus, tudo aquilo que Deus rejeita no mundo, naturalmente ele vai rejeitar na vida do seu povo. É necessário que nós tenhamos consciência que Deus sempre exigiu de nós que nós vivêssemos separados do mal e dedicados uma vida para a sua vontade. Aí o primeiro subtópico desse tópico 3, que é Deus exige santidade do seu povo. Primeiro subtópico: retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Por isso a bênção de Deus os acompanhou.
e eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera aquela obra, esta obra. Então Israel, por ter retornado do cativeiro, separou-se do mal, do pecado, da idolatria, da iniquidade, Deus estava no meio daquele povo, a bênção de Deus os acompanhou. E eles puderam ver que quando da construção do templo, eles reconheceram que aquela obra foi feita pela mão de Deus. Subtópico 2. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Então nós vimos aqui que Josué, ele testemunhava, e ele pôde, no caso, levar o povo a um compromisso com Deus, porque Deus faria maravilha no meio do povo. Mas para isso era necessário que o povo se santificasse, porque Deus exige do seu povo tal postura. Subtópico 3. O anjo do Senhor visita o acampamento de Israel. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então lhe perguntou: que diz meu senhor ao seu servo? E a resposta que recebeu foi: descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Mostrando aqui como o tópico ele coloca de uma maneira muito categórica que Deus ele sempre exige do seu povo santidade. Então, quando Josué teve esse encontro com o anjo, que Deus tinha uma missão para Josué, a primeira coisa que Deus fala para Josué é que ele deveria tirar o sapato dos pés como reverência, porque aquele lugar era um lugar santo, ou seja, ele estava diante da santidade de Deus. Subtópico 4. Israel é derrotado. Aqui é muito interessante esse episódio aqui. Israel, num dado, aí já está citando aqui um contexto de Israel, que Israel é derrotado por uma pequena cidade, a cidade de Ai. Israel teve uma grande vitória, Deus deu a vitória a Israel ali, no caso, contra Jericó. Todas as muralhas de Jericó caíram e eles tomaram aquela cidade. Porém, havia uma ordenança divina quanto a não lançar mão dos despojos. Ninguém deveria pegar nada daquilo que fosse considerado anátema. Porém, houve uma desobediência. E por causa da desobediência, Israel, que havia vencido uma grande cidade, que era Jericó, agora sofre uma derrota diante de uma pequena cidade, que é a cidade de Ai. Exatamente porque havia desobedecido a Deus. Um homem, Acã, havia cometido um pecado, lançado mão do anátema, e por isso Israel sofre uma grande derrota. Isso aqui é muito, muito significativo, esse episódio aqui. Eu quero ler esse episódio, está aí no caso, não vou estar lendo na íntegra, mas aí, por exemplo, a Bíblia nos mostra aí, em Josué, no capítulo de número 6 do livro de Josué, capítulo 6 de Josué, nos mostra aqui a destruição de Jericó, o salvamento aqui de Raabe. E lá no verso 17 diz o seguinte: porém, Deus dando uma ordem a Josué, porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe, que é aquela que guarda os espias quando foi visitar ali, espiar a cidade de Jericó, somente Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente a ordem de Deus para Josué, em relação a Jericó, tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, que é algo amaldiçoado, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Verso 19. Porém toda a prata, a ordem de Deus era essa, porém toda a prata e o ouro, e os vasos de metal e de ferro, são consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor. Então aqui, a ordem de Deus é que deveria destruir a Jericó. Porém, ali no caso, a prata, o ouro, os vasos de metal seriam consagrados ao Senhor, iriam para o templo, para a casa, embelezar a casa do Senhor. Essa era a ordem divina. Aí no capítulo 7 do livro de Josué, diz o seguinte: e prevaricaram os filhos de Israel, ou seja, pecaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, um chefe de família ali de Israel, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zebedi, filho de Zerá, da tribo de Judá,
tomou do anátema, que Deus havia expressamente ordenado que não tomasse, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então Acã comete o pecado, a ira de Deus havia, no caso aí, acendido contra Israel. Por quê? Porque os objetos, Deus havia condenado, a condenação de Deus sobre os objetos era exatamente sobre, no caso, qualquer roupa, gado, outros despojos que Deus, no caso, mandou que Israel, no caso, destruísse tudo quando conquistasse Jericó. Era necessário que destruísse tudo, porque pegar daqueles despojos, isso aqui é interessante, que seria uma ofensa muito séria. Uma ofensa muito séria que desafiava diretamente a autoridade explícita de Deus. Então, pegar um desses despojos era uma ofensa, era uma desobediência direta a uma ordem direta de Deus. E foi exatamente o que Acã fez, levando Israel a pecar. E aí ele sai, então, depois disso aí, ele sai para uma batalha numa pequena cidade. Aí o contexto do capítulo 7, eles vão lutar contra uma pequena cidade, a cidade de Ai. Ele leva alguns homens ali, assim subiram, versículo 4 do capítulo 7, assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, é uma cidadezinha pequena, não precisava mandar muita gente, uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E diz que naquele dia, e os homens de Ai feriram do povo de Israel, feriram uns 36 homens, e seguiram desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu como água. O povo agora esmureceu, derreteu, foram feridos, humilhados diante daquela pequena cidade. Isso aqui é muito interessante, porque os resultados, tudo por causa do pecado de Acã. Os resultados aqui, no caso, do pecado de Acã, qual foi o resultado? Levou muitos homens a morrerem, aí 36 homens morreram. O povo também, como resultado do pecado de Acã, o exército de Israel desfaleceu-se diante do inimigo. Josué agora ele vai questionar a Deus, mas Deus, como é que pode isso? Por que nós perdemos essa batalha? Nós acabamos de vencer Jericó e agora nós somos derrotados, envergonhados diante de Ai. Então Josué ele vai questionar a Deus, tudo como consequência do pecado. Deus ameaça retirar a presença do meio do seu povo, como consequência do pecado, e também como consequência do pecado, Acã e sua família foram mortos. Nós vamos ver um pouco mais à frente, exatamente por causa do pecado. Então nós podemos ver aqui que quando Israel... E o pecado, ele só foi, e a maldição de Deus sobre a nação, só foi resolvida quando o pecado foi eliminado, tirado do povo de Israel. Então, quando eles tiram o pecado ali, houve por parte de Deus um encorajamento proveniente da parte de Deus, a presença de Deus na batalha, a direção de Deus, que ele vai contra Ai, consegue vencer ali aquela cidade. Deus permite, interessante que Deus permite que todo o despojo daquela cidade depois seja, no caso, tomada pelo povo, porém, houve uma punição divina, exatamente porque Deus havia ordenado que de Jericó não deveria se pegar nada e Acã havia desobedecido. Aí nós vimos aqui exatamente Deus trazendo uma punição, exatamente por quê? Porque, e aí lá no capítulo 8, Deus então manda Josué subir à cidade de Ai, e Ai então ela será destruída. Mas o que nós vimos aqui, voltando aqui ao episódio aqui de Naamã, é exatamente, no caso de Acã, é exatamente que Acã ele pecou contra Deus. Ele desobedeceu uma ordem divina, mostrando o perigo que corre aquele que desobedece uma ordem de Deus, que procura misturar-se com o pecado, misturar-se com o mundo, que foi exatamente o que fez Acã, e levou o povo de Deus a fracassar. Então todos nós temos que ter cuidado para não incorrermos no mesmo erro. Para não incorrermos no mesmo erro. E aí, por exemplo, no capítulo 7 de Josué, o versículo 18, quando procurou se inquirir onde é que estava o pecado, uma vez que eles haviam sido derrotados diante de Ai, aí no capítulo 7, verso 18,
diz o seguinte: e fazendo chegar à sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. E declara a mim agora o que fizeste, não me ocultes. Verso 20. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Olha o que Acã fez. Uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro, do peso de 50 ciclos. Cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Ou seja, o anátema estava, no caso, em Israel. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué, olha a consequência do pecado de Acã. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e a seus filhos, e as suas filhas, e a seus bois, e aos seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e os levaram ao vale de Acor. Verso 25. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejar Acã e toda a família, queimou-os a fogo. Levantou sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor, depois que o pecado foi punido toda a família, assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele vale se chama Vale de Acor até o dia de hoje. Era um momento onde Deus tinha que ser temido. Alguém pode questionar por que isso, que ali estava. Houve um momento na história que Deus agiu dessa forma para que o temor de Deus ficasse estabelecido, para que houvesse temor do Senhor. E nós vimos então agora que Deus pune. E somente depois que o pecado foi banido, nós vamos ver no capítulo 8 agora que Deus então agora dá vitória a Israel, aí no capítulo 8, contra aquela pequena cidade de Ai. Aí capítulo 8, verso 1, por exemplo, diz: então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Verso 2. Farás, pois, a Ai, a seu rei, como fizeste a Jericó, e destrói tudo. E a seu rei, salvo que para vós agora sim, Deus dá a ordem, para vós saqueareis os seus despojos, o seu gado, põe emboscada a cidade por detrás dela. Olha, Naamã tivesse obedecido, Acã tivesse obedecido a Deus, ele agora participaria dessa batalha, e aqui há uma ordem divina para que os despojos fossem tomados. Porém, tudo no tempo de Deus. Aí é o perigo, quando Deus manda fazer algo, quando Deus manda que nós não devemos fazer algo e nós fazemos. E sendo que Deus, na sua presciência, há um tempo em que Deus pode, quem sabe, como foi o caso aqui, permitir que nós façamos aquilo que nós queremos até mesmo fazer, mas que no momento não está na vontade de Deus. No tocante a Jericó, não podia lançar a mão dos despojos. A prata e o ouro seria destinado à casa de Deus, mas ninguém poderia lançar a mão para si do despojo. Acã fez isso e pagou um preço muito caro. O exército de Israel foi envergonhado diante de uma pequena cidade. Depois que o pecado foi tratado, que Acã foi morto, toda a sua família, tudo quanto ele tinha foi queimado, Deus agora entrega aquela cidade, que antes eles haviam sido envergonhados. Deus entrega nas suas mãos, e todos os despojos pode ser, no caso o povo de Israel pode tomar posse. Então esse texto, ele nos mostra exatamente o quanto é importante nós observarmos as ordenanças divinas e não deixarmos ser levados pelas vistas dos nossos olhos, pela desobediência. Então Israel aqui, esse tópico 4, subtópico 4 do terceiro tópico, mostra exatamente que Israel é derrotado por uma pequena cidade, aí como nós já lemos aí
o caso aí de Acã. E o último tópico da lição, que é o tópico aí de número 4, nos diz o seguinte: devemos manter uma vida de separação do mal, que é o que a lição nos propõe. Primeiro subtópico: os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, estes provavelmente ter-se-iam mostrado afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus. Teriam participado do culto dos judeus e afastado a presença do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria. Vale a pena manter a separação com o mundo. Isso aqui é muito importante. Nós vemos aqui que os judeus eles mantiveram-se separados dos samaritanos. Se eles tivessem feito uma aliança com os samaritanos começariam a participar da vida do povo, participar da família do povo, do culto, e logo o culto pagão estaria adentrando ao culto judaico e Deus afastaria do seu povo. Isso é muito, muito importante mesmo. Porque muitas das vezes nós, sem percebermos, nós corremos o risco de estar fazendo aliança com o mundo. Quantas igrejas, quantas denominações, quantos líderes, aos poucos eles foram favorecendo algumas práticas mundanas. Foram se aliando com o mundo, se aliando com a política, com ideologias malignas. E aos poucos isso foi adentrando na vida, no dia a dia da igreja. E essas igrejas hoje já não contam com a direção divina, já não contam com a presença de Deus. Deus já se afastou do meio de muitos. Então é necessário que nós entendamos que se Israel eles não tivessem o cuidado e eles se misturassem com os samaritanos, eles perderiam o mais importante, aqueles que os caracterizavam como um povo especial, que era exatamente a presença de Deus. Então tenha muito cuidado, você que exerce uma liderança, você que é pastor, você que é obreiro, tenha muito cuidado. Porque você pode ter feito alianças ou fazer alianças que venham te trazer status, uma posição social para o teu grupo, para a tua denominação. Mas você vai perder o mais importante, que é a direção divina. Que é aquilo que caracteriza a igreja como igreja de Cristo. É exatamente a presença de Deus no meio do seu povo. Portanto, aqui esse tópico ele é muito importante. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Subtópico 3. A Bíblia mostra exemplo de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. A Bíblia mostra aqui, é bem interessante, que a Bíblia mostra exemplo de servos de Deus que chegaram a duvidar se valia a pena manter-se afastado do mal. Um exemplo que traz aqui é o salmista Asaf, no Salmo 73, quando diz: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, lavado as minhas mãos na inocência. Asaf, quando começa a ter inveja da prosperidade do ímpio. Ficou profundamente perturbado. Asaf ficou profundamente perturbado, mas Deus o ajudou a encontrar a resposta. Aí diz aí no caso, no verso 17, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Então Asaf, em meio àquela crise existencial, aquela crise espiritual, que ele começa a ver que o ímpio está sempre dando de bem, entendeu? Está sempre de boa, se dando bem, e ele era justo, lavou a mão na justiça, e ele começa a dizer que olha, em vão lavei minha mão na inocência, porque o ímpio está sempre se dando bem. Mas é interessante que Deus ele abre os olhos de Asaf. O Salmo 73 é maravilhoso, vale a pena até nós lermos aqui, porque Asaf, dentro daquela crise, ele começa a ter inveja do ímpio, e isso pode acontecer às vezes conosco, quando nós achamos que não vale a pena, ou que nós estamos perdendo tempo em ter uma vida dedicada para Deus, a não se corromper. Quantos à nossa volta que eram tementes a Deus, líderes que eram fiéis a Deus, que dependiam de Deus, que guardavam a simplicidade do Evangelho, a comunhão com Deus, com o passar do tempo achou que isso não era mais necessário,
porque viram o exemplo de outros que andam aí com a vida de todo jeito, as suas igrejas estão crescendo, estão aí com carros novos, estão se dando de bem na vida e começaram a ser levados. Então a experiência de Asaf ela é muito significativa. Aí o Salmo 73, é claro, eu não vou deter no Salmo, mas só vou lê-lo e pontuar algumas coisas interessantes, que diz o seguinte, olha, Asaf ele começa dizendo, reconhecendo, é claro, depois ele escreve aqui o seu drama, mas ele ao mesmo tempo ele já começa a exaltar a Deus no início, porque ele passou pela experiência para depois escrever esse salmo. Então ele começa dizendo assim, verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Deus é bom, eu tive uma experiência com Deus e de fato Deus é bom, mas vou contar a minha experiência. Aí começa no verso 2, quanto a mim os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos. Cuidado, você que tem inveja do ímpio. Mas meu vizinho, meu amigo, não teme a Deus, está aí de boa, não falta nada na sua casa, tem um carro, tem um bom emprego, goza de saúde, eu sirvo a Deus, mas só ando sofrendo. Tenha muito cuidado. Asaf teve uma experiência e você pode aprender agora com Asaf. Não a fazer, a duvidar, mas a entender qual é o fim do ímpio. Então olha o que diz o texto. Quanto a mim, meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Verso 3, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Verso 4, porque, olha, não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca, eles são soberbos. A soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como um adorno, ou seja, praticam a violência, esse é o seu adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, ou seja, estão sempre com uma vida boa. A gordura aqui é sinônimo de uma vida boa. Os olhos estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, ou seja, não há limite para os seus pensamentos. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, são arrogantes, falam com arrogância, erguem a sua boca contra o céu, ou seja, fala contra os céus, a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo, pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio lhes espreme, ou seja, são sempre, como diz o rio corre sempre para o mar, são sempre bem, vamos dizer, bem-sucedidos no meio social no qual estão inseridos, e dizem, e ainda zomba de Deus, e dizem, como sabe Deus? Ou, há conhecimento no Altíssimo, zombam de Deus. Verso 12, eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Asaf com inveja do ímpio. Verso de número 13, na verdade, olha o que ele diz, olhando a prosperidade do ímpio, aí Asaf ele começa a duvidar da sua fidelidade, se vale a pena ser fiel a Deus. Talvez você já passou, ou quem sabe está passando por isso. Será que vale a pena eu mantiver a minha fidelidade, a minha honestidade? Isso está me custando, quem sabe, um posto abaixo no meu emprego. Estou perdendo posições de ser promovido, de ter privilégios, porque eu tenho mantido a minha fidelidade. Então Asaf passou por essa crise. Olha o verso 13. Na verdade que em vão, ou seja, não valeu nada o que eu tenho feito, em vão, tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido. Olha o que ele passava. Eu tenho sido afligido, castigado cada manhã, e o ímpio está se dando bem. Ao verso 15, se eu dissesse, também falaria assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Ou seja, quando eu penso em falar assim, minha consciência já pesa, mas não posso fazer isso, porque eu vou ofender a geração dos teus filhos. Aí ele começa a entrar aqui nessa crise existencial. Aí quando é no verso 16, ele diz o seguinte, quando pensava em compreender isso, a prosperidade do ímpio, porque eu sopro, fiquei sobremodo perturbado, diante desse dilema. Até que entrei no santuário de Deus e aí entendi o fim deles. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles, de quem? Do ímpio.
Entrar no santuário de Deus é exatamente entrar diante da presença de Deus. Asaf vai buscar de Deus orientação e diante da presença de Deus, Deus o faz enxergar qual é o fim do ímpio e qual seria o seu fim se ele se mantivesse justo, temente a Deus. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim dele. Certamente, olha o que ele pôde enxergar, Deus o pôde ver. Certamente tu os puseste, esse os puseste é quem? É o ímpio. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Ou seja, quantos acham que estão crescendo, que estão levando vantagem, quando pensam que não, de uma hora para outra estão na miséria ou perde tudo. Estão em lugares escorregadios. Não há segurança na prosperidade do ímpio. Não há segurança na saúde, não há segurança nos bens do ímpio. Não há segurança nenhuma numa vida de impiedade. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Verso 19. Como cai na desolação, quase num momento, a ruína do ímpio. Ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência dele. Assim, é como se Deus está dando um tempo, Deus está dando corda, mas quando Deus se despertar, ou seja, quando Deus agir, eles serão destruídos. A sua felicidade se transformará em ruína. Assim o meu coração se azedou e senti picada nos meus rins. Então aí o coração dele se azedou, ele sentiu picada nos rins. Assim me embruteci e de nada sabia. Eu era como um animal perante ti. Ou seja, eu estava azedo, eu era como um animal, eu era como um bruto, como um ignorante quando eu estava invejando o ímpio. Aí o verso 23, aí ele vai reconhecer agora o que é o privilégio de ter Deus na companhia. Todavia, estou de contínuo contigo e tu me seguras pela mão direita, a proteção do Senhor. Ele agora começa a reconhecer. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Aí já fala das bênçãos espirituais, do privilégio que ele tinha e que o ímpio não tinha. Aí o verso 25, a quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra a quem eu desejo além de ti? A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus, a minha carne e o meu coração desfalece, há um sofrimento, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Então Deus agora abre os olhos de Asaf e ele percebe que a sua porção, a sua riqueza é Deus. Louvado seja Deus. Você pode glorificar a Deus por isso, você pode não ter nada, não ter posição, mas seja reconhecido de Deus. Guarde o teu tesouro, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A minha carne e meu coração desfalece, mas a minha porção é Deus para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, olha que maravilha. Olha como ele fecha a sua reflexão. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Que maravilha esse texto. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Ele passa por esse momento de crise, ele entende, Deus o faz enxergar a posição que ele se encontra, que está com Deus, e aí ele pode dizer essas palavras, mas para mim, o melhor para mim é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então nós vimos aqui exatamente essa experiência de Asaf com Deus, e ele percebe que o melhor mesmo, apesar de um dado momento ele duvidar, está vacilante, mas ele percebe que o melhor é manter-se separado do mal, manter-se para Deus. Aqui também há aqui um relato aqui de Malaquias, respondeu aos que diziam,
ser inútil servir ao Senhor. Respondeu dizendo: há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então, ou seja, vale a pena servir ao Senhor. E os dois últimos subtópicos: devemos viver conforme a vontade de Deus. Sempre devemos viver conforme o querer de Deus. Para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Qual seria então a vontade de Deus para conosco? A Bíblia diz: qual é a vontade de Deus? Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, a vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida para Ele, uma vida santa, uma vida separada para Ele. Já observamos que a santificação significa uma vida que se abstém das coisas que não agradam a Deus, conforme a palavra de Deus. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e aperfeiçoando a vossa santificação no temor de Deus. Devemos sempre muito desejar ser-lhe agradável, andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, guardando os seus mandamentos e fazendo o que agrada à sua vista. Então deve ser essa posição do cristão, viver uma vida conforme a vontade do Senhor. E finalmente, o último subtópico: bênçãos que acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Deus garante aos que vivem assim, Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles será garantido. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas, e eles tornam-se preparados para serem usados por Deus em sua obra. E acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Aleluia! Louvado seja Deus! Então vale a pena viver no centro da vontade de Deus. Então que Deus ele nos ajude, que Deus venha nos ensinar, que nós possamos entender que nós cristãos nós somos chamados para cooperar com os propósitos divinos na terra, como um povo santificado para Deus, para levar outros a terem essa experiência com Deus, para abandonar os caminhos impuros, os caminhos malignos e viver uma vida para Deus. Então é necessário que nós entendamos que nós devemos desenvolver o caráter de Cristo na nossa vida. Cristo deve ser o nosso padrão, o nosso modelo de vida, que nós devemos viver separado dos pecados. É possível nós estarmos no meio dos pecadores, mas separados de pecado, mesmo porque também nós somos pecadores, porém redimidos por Cristo Jesus. A diferença nossa em relação ao mundo é que nós somos pecadores redimidos e conscientes da nossa dependência de Deus. Portanto, fica aqui o conselho da palavra de Deus: o povo de Deus deve separar-se do mal e viver uma vida para Deus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus fale ao teu coração, que você, a tua família, que o teu ministério, que a igreja que você congrega, que você lidera, ela esteja sob a direção do Espírito Santo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, a paz do Senhor.